Boa tarde a todos e a todas. E eu não sabia que o Alamar Regis tinha feito parte desse projeto, um amigo muito querido ele, e a gente se comunicou muito antes, né, dele fazendo o tratamento lá no Brasil, mas como espírita que ele era, sabia muito bem que aquilo não representava o fim de nada. Mas ele me contou, nas conversas que a gente teve, que ele teve uma moratória muito boa, porque ele tem filhas que moram aqui, né, em Nova York, e ele, toda vez que vinha para cá, ele, todo dia de manhã, era uma coisa que ele adorava, era um hobby dele, ele ia pro World Trade Center e ficava olhando a cidade. E ele tinha uma viagem no dia 10 de setembro de 2001. E ele já tinha dito para a filha, não se preocupe, eu sei que você vai trabalhando, dia 11 eu vou lá de manhã e fico no World Trade Center. Só que ele teve uma disenteria, que ele perdeu o voo. Então, segundo ele, era para ter ido antes, né? E ele ficou aqui mais um tempo fazendo esse trabalho. Ele sempre foi e continua sendo um entusiasta da divulgação da doutrina espírita, porque ele entende uma coisa que eu acho que nós entendemos, assim, né? A gente tem a resposta para as angústias humanas. No momento de tanta dor na humanidade, em que as pessoas se perguntam, em que algumas propostas de fé se esgotam em teologias que muito mais amedrontam do que acalentam, ele tinha uma noção tão profunda disso que ele tinha uma vontade de fato que fosse lá no Madison Square Garden. Ele queria uma CNN no Brasil, ele queria uma TV espírita, ele tem essa vontade. Eu acho que agora ele vai nos inspirar, agora do lado de lá, para a gente de fato dar a essa doutrina a dimensão que ela merece. Portanto, eu sempre digo que conversar ou fazer qualquer tipo de trabalho junto do movimento espírita é um apelo à a nossa obrigação de dar essa doutrina a importância que ela tem, o status que ela tem, saindo de uma zona de conflito, de uma zona em que a gente se sente vítima das circunstâncias, para que a gente possa sim se colocar na condição de trabalhador da última hora. Pessoas, todos nós aqui, que certamente não está escutando este Evangelho de Jesus pela primeira vez, que certamente já ecoa nos nossos corações, que escutamos ao longo de outras existências, que malbaratamos algumas oportunidades, que não soubemos usar essas oportunidades, e que talvez até usamos esse Evangelho no passado para ludibriar, para enganar, ou para matar e para destruir. Mas a misericórdia de Deus infinita, que se renova todos os dias, nos deu a oportunidade de estarmos reunidos novamente nesta existência, nesse período tão importante da trajetória humana. Nós sabemos que toda encarnação é a mais importante, porque a nova, ela tem um acúmulo das outras experiências, mais essa que nós estamos vivendo, mas eu ousaria dizer que certamente estar encarnado no cume da transição planetária, no início de um processo que mudará a história humana, é, de fato, uma oportunidade de pagar 3 encarnações em uma. A gente conseguir aqui, nesse momento de tanta angústia, em que paira o desespero, a desesperança, a sensação de descontinuidade histórica, da gente participar levando a calma, a esperança, a lembrança, a certeza de que existe alguém que está à frente nos nossos destinos. Fique tranquila, Lisa, não vai cair em mim assim. Eu fiz assim, ela fez assim. Eu sou desastrado e sou conhecido com isso, né? Então, por isso que ela já fez assim na habitação. Eu olhei pro desespero dela e calma. E da certeza que a gente tem que o Cristo comanda nossos destinos. Portanto, o tema de hoje é um tema extremamente importante. E eu vou pedir aqui a Deus, através dos seus emissários de luz, que me permita ser um instrumento para que nós juntos, hoje, possamos refletir sobre o papel, a importância da família na formatação de cada um de nós. Nós somos o resultado desse projeto, quer nós consideremos que esse projeto, no caso particular das nossas famílias, foi eficiente ou não foi eficiente. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você está aqui hoje buscando o Evangelho de Jesus, por mais problemas que tenha havido na sua criação, ela certamente deu mais resultados positivos do que negativos. Talvez um dos meus desejos aqui hoje é que a gente saia daqui entendendo que a família não é uma fantasia de comédia romântica em que todas as pessoas se dão bem.
que a família não é como propaganda de margarina, que você amanhece sorrindo porque vai para a escola e para o trabalho. E todo mundo já está escovado, penteado e banhado. Família é um lugar de profundos desafios porque ela é apenas um ensaio do projeto da grande família universal. De fato, se nós não conseguirmos passar nessa etapa de convivência, nós não estamos capacitados ou não estamos nos habilitando para viver essa experiência de fraternidade. Nós vivemos hoje um mundo cujos grandes desafios nos lançam a necessidade de compreender e conviver com a alteridade, com a diferença, com o outro. O evento que chocou este país, esta cidade, que aqui está próxima de vocês, e o mundo do 11 de setembro, é um evento que mostra o quanto nós necessitamos construir pontes para a fraternidade. Porque enquanto nós acharmos que uns são melhores que os outros, que uns são superiores aos outros, que uns têm a verdade e outros não, nós sempre estaremos nos candidatando ao conflito e à guerra fratricida. E no momento em que nós entendermos que o objetivo de Deus, não importa que nome nós possamos dar a Ele, se Brahma, Alá, Mohammed, não importa, que esse Deus que nos une os corações tem como grande desejo que esses filhos se entendam e se compreendam nas suas diferenças, sem diluir em fronteiras as suas particularidades, nós não entenderemos o conceito de família universal. Se nós acharmos que a família universal vai ser uma pasteurização em que todos irão pensar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, falar a mesma língua, viver uma mesma cultura e ter uma mesma forma de cultuar Deus, nós ainda não entendemos o que é fraternidade. A fraternidade implica dizer que nós estamos nos candidatando a desenvolver a capacidade de respeitar e conviver com as pessoas como elas são, assim como nós queremos e gostamos de sermos respeitados como nós somos. Aliás, é presente de Deus as diferenças. Na verdade, se nós fôssemos iguais, seríamos muito tediosos. Se todos pensassem como nós pensamos, se todos fossem iguais uns aos outros, seria muito chato. Essa diversidade que nos constitui é um grande presente porque, de fato, eu só aprendo com o outro. E eu só aprendo com aquele que pensa diferentemente de mim, porque aquele que concorda comigo, ao final das contas, não vai acrescentar para mim algo novo. Esse desafio, hoje, por exemplo, é estudado no campo da neurociência, no sentido de dizer que nós aprendemos quando nós somos desafiados e nós não aprendemos quando repetimos. Portanto, conviver com pessoas que discordam de nós, que pensam diferente de nós, que agem de modo diferente, a própria experiência de vocês que estão aqui tentando, eu sei que muitas pessoas já estão plenamente adaptadas, mas é sempre um desafio estar num outro país, numa outra cultura, num outro lugar, onde você sempre tem que corrigir seu modo, seu sotaque, sua visão de mundo. É um desafio que é rico para o desenvolvimento neurológico, porque nós aprendemos com os desafios. Por exemplo, se você costuma sempre pedir o mesmo sabor de pizza, pepperoni, por exemplo, e você vai para uma pizzaria, mas você só gosta de pepperoni, eu sei que você se acostumou a gostar de pepperoni, mas acontece que porque você não experimenta quatro queijos, você não desafia o seu cérebro e suas papilas degustativas para sentir e arquivar um novo sabor, um novo aroma, uma nova textura, e isso há um empobrecimento neurológico. De modo que quanto mais a gente repete, senta no mesmo lugar, no mesmo sofá, faz o mesmo café para assistir o mesmo programa, nós estamos nos candidatando para chamar o alemão Alzheimer. Aquele que nós queremos distante de nós, que a gente diz, está repreendido em nome de Jesus, tua presença em minha vida, porque na verdade o outro e a diferença é um desafio. Por isso não foi por acaso que Deus proporcionou que no planeta Terra, nós não podemos falar especificamente de como acontece em outros planetas, que o processo inicial da estruturação da personalidade humana se desse através do advento da família. Não é à toa que o próprio Cristo vem à Terra e ele poderia, digamos assim, por toda a sua potência e desenvolvimento, simplesmente aparecer e se materializar no planeta para cumprir sua missão.
mas ele se permitiu vir numa família. Ele se permitiu estruturar-se como criança, crescer naquela família, ser educado por seus pais, para que nós pudéssemos entender a importância da família. Nós ainda temos, já no Decálogo de Moisés, um impacto profundo na definição de família, quando nós temos ali o início da constituição humana, no sentido de valores e normas de condutas e de comportamentos, mas nós temos um conjunto de mandamentos que diz muito mais o que nós não devemos fazer. Não matarás, não roubarás, mas existe um mandamento, que é o quinto, que diz: honrai o teu pai e a tua mãe. Observe que há uma mudança aí. Enquanto que os outros apelavam para o que não deveria ser feito, este nos solicita aquilo que deve ser feito. Enquanto que os outros trabalhavam uma passividade, esse trabalhava a ideia de proatividade. E esse é o único mandamento que tem bônus. Honrarás o teu pai e tua mãe, e terás os teus dias acrescidos nas terras que Deus te dará. Significa dizer que, no momento em que eu encarno, eu tenho uma hierarquia que antes de mim aqui chegou, e não importa como sejam, eu devo honrá-los. Mas é importante observar que o mandamento não nos solicita amai pai e mãe. Porque, de fato, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Ingratidão dos Filhos, os Espíritos dizem: é fato que alguns pais não cumprem o seu papel e, por isso, muitas vezes há uma sensação de que não deveriam ser respeitados, o que é um grande equívoco. Se a ingratidão para com estranhos fere a Deus, muito mais a ingratidão para com os pais. Eles querem dizer que esses pais que não foram assim tão gentis, talvez eles não tenham desenvolvido em nós o amor, mas ainda nos cabe a honra, que é um sentimento de respeito à hierarquia. Mas hoje aqui eu vou tentar mostrar, através dos estudos do comportamento humano, que o que está se propondo aqui não é nada sem sentido ou um mero moralismo religioso, teológico. Muito pelo contrário, hoje todas as ciências do comportamento humano mostram o quanto este honrar é fundamentado numa lógica irreprovável. E aí você percebe o quanto o evangelho, que para alguns é desatualizado, muito pelo contrário, ele está na crista da onda, no estado da arte, sempre nos propondo o que há de melhor como solução para a vida e para o comportamento todos os dias. A primeira questão que nós queremos aqui usar para a gente refletir a partir dela é a questão 775 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão muito conhecida de nós, que Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, o que aconteceria se a gente chegasse e dissesse assim: olha, gente, família não é muito funcional, não. Sabe, sim, papai e mamãe, eles atrapalham muito você, eles ficam impedindo de você ser feliz, vamos cada um viver na sua, porque fica muito melhor. O que aconteceria se a gente cedesse a esse apelo de carpe diem exagerado? Vocês lembram da Sociedade dos Poetas Mortos, um filme, né? Belíssimo, que foi inclusive estrelado por Robin Williams, que fazia o papel de um professor de literatura numa escola inglesa, se não me engano. E ele chega nessa escola e tudo era muito marcadinho. E ele chega e percebe os alunos muito tensos. Inclusive havia uma cena inicial muito interessante que o professor de literatura antes dele colocava uma poesia num eixo cartesiano para definir o êxtase da poesia. Ele percebeu que não tinha nenhum sentido da poesia estar dentro do eixo cartesiano, rasga a primeira página do livro e começa a preconizar para os alunos a ideia do carpe diem, numa ideia do tipo curta a vida, muito lembrando um filme que eu assisti muito em sessão da tarde no Brasil, chamado Curtindo a Vida Adoidado, em que o indivíduo pega o cartão de crédito do pai, vai gazear a aula, convence um amigo e passam o dia enganando o diretor da escola. Vocês lembram daquela cena? No final, o diretor todo rasgado, com um cachorro mordendo. Aquela é a ideia falsa de felicidade sem família. Carpe diem. Curta a vida. A proposta de Homero era outra. Era experimente o dia e aprenda com ele. Mas aí foi se colocando um certo relativismo moral,
muito naquela ideia de, contrária de Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Passamos para um tudo me é permitido e tudo me convém. E aí a ideia que o professor vai passar é que aqueles alunos, eles têm que ser eles mesmos. Eles têm que expressar sua própria identidade. Não obstante o fato de que o filme está ali mostrando uma mudança de sociedade extremamente patriarcal e rígida, e que a partir do evento daquele professor se torna uma sociedade capaz de viver melhor, no sentido da individualidade de cada um deles, a gente percebe que o aluno que mais atende a esse apelo e resolve ir contra o pai, e resolve ser um ator, e não mais seguir a orientação do pai, ele entra em conflito tão grande com o núcleo familiar que ele comete suicídio. Vocês devem lembrar dessa cena. E isso vai mostrar para nós o seguinte: interessante, no processo da família na constelação, os filhos têm que obedecer os pais a um ponto em que tem que desobedecer. Você tem que obedecer, 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 e aí chega um ponto que você tem que desobedecer no sentido de fazer suas próprias escolhas. Mas quanto mais você obedece, mais você se empodera para conseguir ser um ser melhor. Porque o objetivo dos pais é que os filhos sejam melhor do que eles. Mas é muito comum os filhos reclamarem dos pais. O chamado choque de gerações é muito comum, mas quando você se torna pai, você começa a perceber que está fazendo as mesmas coisas que seus pais. Aí você canta a música de Elis Regina. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Que é de Belchior a letra, né? É porque eu só lembro da cantora. Mas eu tenho aqui a minha enciclopédia João do meu lado. Me ajude mais, João, aí. Me ajude, eu aceito todas as ajudas. E aí Renato Russo, ele faz uma música também, uma poesia nesse sentido, em que ele diz: você diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo, mas isto é um absurdo. São crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. Esse sentido de imaginar a onda de hierarquia dos pais faz com que a gente comece a perceber a importância da formatação da família, e por isso que a resposta que Kardec escuta, qual seria o resultado do relaxamento dos laços de famílias, a resposta é um recrudescimento do egoísmo. Eles não usam nenhum adjetivo mais suave, não. Um aumento leve ou significativo. Não, é recrudescimento. A palavra, até a pronúncia dela mostra a força. É um aumento gritante do egoísmo. Hoje nós vivemos um pouco isso porque a classe média tem filhos que vivem nos seus mundos. Cada um no seu quadrado. A gente vive numa só... Não sei se vocês percebem, por exemplo, a indústria cinematográfica de minisséries, elas captam o inconsciente das pessoas e as temáticas que mais chamam a atenção daquela coletividade e passam a produzir filmes e séries que mostram aquele momento coletivo das pessoas. Então, se você for observar, o que mais se produz hoje em termos de filme e minissérie são vampiros e zumbis. Percebem isso? É Walking Dead, é uma minissérie que é a mais vista hoje no mundo todo, né? E nós temos também filmes, várias minisséries de vampiros. E se você for observar, isso reflete muito o comportamento coletivo. Se você chegar dentro de um metrô ou numa parada de ônibus, você vai ver que está todo mundo... Vou pegar aqui, Ju. Assim. Não há interatividade. Todas as pessoas estão com seu smartphone ignorando quem está do lado. A carência é muito grande. Se elas estiverem sós, a primeira coisa que faz é pegar o smartphone porque dá uma sensação de segurança. E se a gente vê em aeroporto, as pessoas dizem assim, eu não estou só, eu estou acompanhado. E chega ao cúmulo de a gente chegar num ambiente e ter uma família inteira num restaurante, cada um com seu smartphone, em que a interatividade é mínima. E às vezes você tem um casal que está sentado comendo pizza e cada um com seu smartphone, e às vezes acontece isso dentro da cama, os dois um do lado do outro com o smartphone. No máximo faz, ó que legal, aí volta. Eita, vou fazer uma selfie, aí volta, né? E no máximo a interação é essa. E aí eu comecei a perceber essa questão de criar uma ficção de família através dessa sociedade zumbi.
Eu estava na minha casa e um amigo meu, um casal de amigos, tinham acabado de construir a nova casa deles no condomínio Alphaville, lá em Campina Grande. E aí eles fizeram um post no Instagram que dizia o seguinte: hoje nós estamos muito felizes, eu e minha esposa, numa noite romântica, tomando um vinho chileno e um fundi de 4 queijos na nossa nova casa do Alphaville. Aí as pessoas começaram a curtir, né? Segundo uma pesquisa publicada o ano passado pela revista alemã de Ciências Emocionais, 87% das pessoas que estão na sua rede social têm ódio do que você posta. Inveja. Eu odeio. Você imagina, eu estou aqui em Nova York, é a primeira vez. Eu já vim aos Estados Unidos, mas não está em Nova York. Eu chegar ali e tirar uma foto. Estou aqui na Times Square. Eu levo uma topada assim que eu sair da fotografia. 87% das pessoas têm ódio do que você posta. Então ele colocou isso, as pessoas curtiam, mas começaram a mandar mensagens inbox ou por WhatsApp. Mas que coisa ridícula que fulano fez, ó, se amostrando e tal, não sei o quê. Mas todos tinham curtido a foto. Como eu tinha intimidade com ele, sabe, João, eu mandei uma mensagem para ele assim, bem terapia de choque. Miserável. Amostrado. Amostrado na Paraíba é exibido. Estou traduzindo, certo? Para ajudar a tradutora. Exibido, amostrado. Você não sabe como você está sendo ridículo. As pessoas estão mangando. Mangando é tirando a onda com a cara de. Estão tirando a onda com a sua cara, né? Porque você está fazendo uma coisa ridícula. Por que é ridículo? Primeiro, se você tiver... Aliás, vou dizer a grande questão para mim. Se você estivesse numa noite romântica com a sua esposa, suas mãos estariam em qualquer lugar, menos no smartphone. Aí você fica com esse... Eu até imagino a cena. Você está de um lado da varanda, ela do outro, mostrando mais a casa do que vocês mesmos. E aí você pensa, que família é essa? Uma vez eu fui visitar uma amiga, um casal de amigos que tinha feito uma casa nova. Inclusive ela é perto do centro espírita que a gente frequenta lá. Quer dizer, que eles não frequentam mais, que eles estão aqui. Mas quando vão, frequentam lá. E aí quando eu cheguei na casa, era assim, tinha uma sala com um pé direito de 6 metros de altura, em que tinha sala de TV, uma mini academia, 3 salas para festas, assim, para você receber amigos, uma cozinha gourmet no meio da sala. E aí eu imaginei o quarto. Mesmo, o quarto deve ser assim, fantástico. Cheguei no quarto, era diminuto e nem close tinha. Eu digo, poxa vida, vocês fizeram a casa para os outros. Porque se fosse minha casa era o contrário. A sala era confortável, mas o quarto era gigante porque é onde eu fico. A casa era para mim, não para os outros. Aí eles disseram, mas tu é muito chato, tu tem uns comentários tão sem graça. Eu digo, gente, mas é mesmo, vocês mal frequentam essa sala, vocês vão viver no quarto. A gente chega... Senta um pouquinho na sala, a gente janta e vai pro quarto. Vê TV no quarto, a gente conversa. Não é assim que a gente vive. Mas é aquela ideia de viver em função dos outros. E a gente vê o seguinte, se você cria uma família em que cada um está no seu universo, você pensa que tem uma família, mas você não tem. É o que a gente vai chamar em psicologia de família hotel. Tem a família quartel, tem a família hotel e tem a família lar. Hoje nós temos uma variação de família ou quartel, ou de família hotel, e pouca família lar, em que as pessoas se sentem de fato pertencentes àquele grupo, se sentem acolhidas e têm prazer de estar lá. Às vezes a gente deve se perguntar por que eu não quero estar em casa ou por que as pessoas que comigo moram não querem estar aqui. E isso vai responder um pouquinho sobre que tipo de família eu estou construindo. Se é uma família lar, ou se é uma família quartel, ou se é uma família hotel. Em que as pessoas entram, trocam de roupa e seguem, e não há diálogo, e não há conversa. Esse recrudescimento do egoísmo implica numa sociedade que se tornaria individualista. Lembremos, Kardec estava no meio do século XIX, no meio do século XIX. E ainda o conceito de ego, de indivíduo, não existia. Ele vai ser fundado com Freud na psicanálise e entramos na sociedade da era do consumo que gera a individualidade, com seus aspectos positivos, em que cada um começa a ter importância para si, mas também com seus aspectos negativos, em que eu sou mais importante do que você. Em que o importante é que eu esteja bem e você que se vire para se adaptar a mim.
E aí nós temos um fenômeno que começa a acontecer nas famílias a partir dos anos 60. Se eu tivesse trazido PowerPoint aqui, vocês iriam entender o que eu estou dizendo, mas eu vou descrever essas imagens para você perceber. Até os anos 60, no mundo ocidental, diga-se passagem, todas as pinturas e todas as fotografias que representavam famílias sempre eram os pais no meio com os filhos ao redor. É o que a gente chamaria de família pai orientada. Há um ordenamento psicológico da hierarquia dos sistemas das constelações familiares. O pai e a mãe vêm primeiro, os filhos vêm depois. E depois, a partir dos anos 60, a importância passou a ser dada aos filhos. Então, é o que a gente chama de Sua Majestade e o bebê. A infantocracia. A criança como centro da casa. Ao invés da criança encarnar na Terra e se adaptar à Terra e à família inteira tenta se adaptar à criança. Portanto, no passado, eu dormia com ou sem vontade. E hoje em dia, você fica a noite inteira acordado enquanto o bebê fica acordado. Achando que isso é a maior prova de amor. Quando, na verdade, Freud começa a perceber, já naquela época, na fundação da psicanálise, que estava havendo um problema. As pessoas estavam perdendo a forma, o feeling de educar. E estava havendo uma inversão de valores que iria comprometer, como a gente vivencia hoje essa experiência, a formatação dos valores e das famílias. Eu recebi um casal de amigos que foram fazer doutorado lá em Campina Grande. Eles eram de uma cidade do sul do Brasil. Eu não vou dizer o nome dele nem a cidade, para não ficar... Tudo é filmado hoje, fica complicado falar. E aí eles foram à minha cidade, e aí eles me conheceram num evento espírita, e eles eram espíritas. Quando a gente está indo morar aí, você poderia nos orientar com relação a uma escola para o nosso filho, nos dar umas primeiras instruções de como viver lá na cidade? Aconteceu coisas curiosas. Por exemplo, a esposa dele perguntou se tinha clínica de depilação. Eu disse, acho que não. A esposa disse, claro que tem. Eu não sou mulher, eu não sabia. Não tinha clínicas de depilação na cidade. E aí ela imaginou, meu Deus, eu vou pro Nordeste e vou virar uma macaca, né? Porque se não tem clínica de depilação. E aí a gente foi para algumas escolas. Só que quando foi à noite, ele disse assim, vamos jantar juntos? Aí eu disse, sim, vamos jantar juntos. Aí ele fez, o que você gosta de comer? A gente gosta muito de comida japonesa. Ele disse, a gente também adora comida japonesa. Mas o filho de 5 anos adorava pizza. Pergunta de $1 milhão, gente. O que nós fomos comer? O pessoal daqui é inteligente, sabe? Fica impressionado. Aí tudo bem, né? A gente vai comer pizza. E a gente queria comer pizza de 4 queijos e português. E o menino queria pepperoni com marguerita. O que a gente comeu? Mas eu respirei e eu pensei, é uma criança se adaptando a uma nova cidade. Por que não ceder, né? Uma primeira vez... Só que as outras 3 vezes era assim. A criança definia o que comíamos, onde íamos, e ele dizia assim, cansei, vamos para casa. Aí eu olhava assim e dizia, não acredito que está acontecendo isso. Um dia eu cheguei na casa dos dois e ele disse, papai, vai dormir no quarto, que quem vai dormir com mamãe sou eu hoje. E ele foi pegar o travesseiro dele e eu disse, pronto, Freud está no túmulo se revirando, complexo de Édipo. O complexo de Édipo acabou agora, caiu por terra e Freud vai querer reencarnar para dar nessa mãe, nesse pai. Porque eu tô querendo dar nos dois. Aí, a 4ª vez, ela ligou para minha esposa e, aliás, ele ligou para mim solicitando para a gente jantar fora de novo. E aí eu tenho essa desculpa que eu tô sempre viajando. Não vou poder, eu tenho uma viagem. Só que eu esqueci que no casamento combine sempre com o líder da... Eu tenho um amigo que disse que se um dia chegar ET na Terra e perguntar assim, leve-me ao seu líder, ele leva a esposa dele. É um homem inteligente. A gente vai entender isso quando eu começar a falar sobre casamento, tá bom? Daqui a pouco a gente chega lá. A gente chegou e eu disse, não, eu não vou poder ir, porque afinal de contas eu tô viajando. Esqueci de combinar com minha esposa. A esposa dele ligou para minha esposa e disse, que pena que vocês não vão poder ir hoje. Aí minha esposa assim, por que não? Ele tá aqui. Aí ela ligou para mim no outro telefone, né? Ô, meu amor, você não vai estar aqui, fulano tá chamando a gente para jantar fora de novo. Aí eu fiz, diga que você esqueceu que eu vou viajar, porque se eu for jantar, eu mato o menino ou mato... Eu não aguento pizza, marguerita. A família centrada na criança desestrutura a ordem da estruturação da personalidade.
E a gente vai entender isso nesta pergunta aqui. Questão 383. Essa pergunta foi feita 100 anos antes de um grande pesquisador chamado Konrad Lorenz desenvolver a teoria do imprinting. Eu vou explicar a teoria do imprinting para vocês entenderem como o livro dos Espíritos se antecipa na ciência. Konrad Lorenz começou a investigar aquelas crianças lobos que eram criadas ou por macacos ou por lobos. Vocês conhecem a história de Tarzan, não conhecem? Eu preciso fazer o grito do Tarzan para vocês lembrarem? Graças a Deus. Então, tudo bem. Nos poupemos desse constrangimento. Então, o que acontece com a história de Tarzan é que, de fato, durante a colonização ou exploração das Américas, da África e da Ásia, algumas crianças eram perdidas nas florestas e elas eram educadas, ou educadas não, elas eram criadas por animais, lobos ou gorilas, ou macacos. E quando elas eram recuperadas, eles perceberam que elas não conseguiam mais aprender a falar, nem conseguiam mais se humanizar. E ele desenvolveu a teoria do imprinting. Ele vai dizer o seguinte, é como se nós tivéssemos uma janela de tempo em que nós imprimimos a humanização naquele ser. Se aquela janela de tempo passar, eu não consigo mais. Ou seja, a partir dali a gente tem o advento da chamada psicologia do desenvolvimento. Por exemplo, a partir dessa psicologia do desenvolvimento, eu sei dizer em que momento eu vou ensinar uma criança álgebra ou matemática, porque eu sei que naquele ponto há um desenvolvimento neurofisiológico em que ela entenda a abstração matemática e eu posso ensiná-la. Eu não vou chegar a ensinar uma criança de 3 anos o que é cosseno e cotangente. Eu, por exemplo, até hoje não aprendi. Então, eu não vou ensinar uma criança de 3 anos o que é isso. Então, Konrad Lorenz vai dizer o seguinte, há um tempo em que eu tenho a possibilidade de imprimir a humanização daquele indivíduo. Se aquele tempo passar, ele vai para o extinto completo. Isso foi dito 100 anos antes de O Livro dos Espíritos, porque Kardec pergunta, olha que coisa incrível, gente. Quando eu me deparei com isso, eu fiquei encantado, como sempre. Questão 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Pensa assim, Kardec é um homem de ciência, discípulo de Pestalozzi, um homem com muito conhecimento, com muita leitura. Ele deve ter pensado o que a gente pensa assim, poxa, eu vou ter que cobrir letrinha na outra vida, tudo de novo, começar, beabá, bebê, baby, how are you, the books on the table. Por que tem que começar de novo? Não podia já nascer com pós-doutorado? Não é verdade? Eu digo, é por isso que a gente tem que esquecer quem foi, porque só de pensar que tem que ir para pré-escola, a gente tem que esquecer quem foi. E aí o que é que eles vão dizer? A lógica. Diante do plano evolutivo no qual nós nos encontramos e do profundo nível de equívoco que ainda estagia em nosso comportamento, nós precisamos passar pela infância por um motivo. O que é que os espíritos vão dizer? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. Bem, aqui nós temos uma redição clara do conceito de vidas sucessivas, um aperfeiçoamento contínuo. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe. Teoria do imprinting. 100 anos antes. O que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Eles não colocam os pais. Estão percebendo? Todos os que estão encarregados de sua educação. Os evangelizadores, os professores, os tios, os avós, todas as pessoas que chegam junto de crianças, eles têm um papel de ajudar a educá-las. Mas vamos aqui nos concentrar sobre esse aspecto aqui. Durante a infância, o espírito ele é mais acessível à impressão de valores para o seu adiantamento moral. Então vamos lá. A criança nasce e ela tem um período de moratória. Aquilo que ela fez na outra vida é esquecido, ela é infantilizada, ela tem uma profunda necessidade dos pais, ela pode ter sido Adolf Hitler. Quando ela está criança, ela é um ser com pleno potencial. Você olha para aquela criança e vê nela a vontade, a carência de seus braços, de seu colo, que você escute o que ela está dizendo, que você olhe para o desenhozinho que ela trouxe do colégio. Aquele espírito ele está solicitando novas impressões. No momento em que eu desenvolvo essas novas impressões,
quando chega à pré-adolescência, o espírito começa a sentir as intuições do comportamento e das condutas vividas nas experiências anteriores. Essas condutas e vivências anteriores começam a tentar eclodir para a repetição. Se eu formatei ou imprimi naquele filho valores, ele vai entrar num conflito moral entre aquilo que ele quer reeditar como comportamento e aquilo que ele recebeu como novo comportamento. E esse conflito faz com que haja o avanço. Toda a obra de Joana de Ângeles vai trabalhar esse homem integral que aceita a própria sombra. Ela vai trabalhar por isso mesmo Jung, para que ele transforme essa sombra em luz. Joana, ela dá um salto à frente quando ela vai para a psicologia mais moderna, que trabalha não apenas que reforma íntima, como contenção de defeitos. Porque aquilo que eu contenho um dia arrebenta. Mas transformação, aceitação dos defeitos para transformação em virtude. Então, uma vez, eu estava falando sobre essa questão para um treinamento para evangelizadores infantis. E olha o depoimento que eu escutei. Esse depoimento foi tão interessante que eu pedi à mãe permissão para contar ele onde eu fosse quando eu falasse dessa questão. Ou seja, quando eu educo meu filho da melhor forma possível, eu garanto que ele vai ser um pleno homem de bem? Muito bem, então vocês já percebem isso. Aconteceu o seguinte, ela disse, esse seminário foram 8 horas, né? Foram 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, era para evangelizadores. E eu disse o que eu vou dizer aqui. Nunca eu devo levar o meu filho para a evangelização apenas se ele quiser. Eu tenho que trazer, quer ele queira ou não. Porque eu tenho o dever, como pai, de ser co-criador do meu filho. E eu tenho o dever de apresentar meu filho a Deus. E eu não preciso negociar que depois ele vai tomar um sorvete se ele for para a evangelização. Porque ele tem que vir e ponto. Do jeito que você leva para o colégio. Aí tem pais que dizem, não, mas eu não quero forçar meu filho. Eu digo, então radicaliza, não leva para o colégio, deixa ele quando ele quiser estudar. Deixa ele dormir quando ele quiser dormir. Deixa ele comer quando ele tiver vontade de comer. Você faz isso? Não, porque você tem um mínimo de... Espero que não. Tem um mínimo de responsabilidade. Então você tem que levar seu filho para a sua religião e ponto. Fizeram uma pesquisa que inclui os Estados Unidos e 22 países, que eram com alunos que faziam universidade com 22 anos de idade. E a grande questão dos cientistas incluíam 22 países, e foram alunos com 22 anos, incluiu o Brasil, incluiu Israel, países da Europa, da Ásia. Por que jovens com 22 anos de idade eram suscetíveis a se desenvolver com drogas e transtornos sexuais e outros não? Era a grande questão. Quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente desenvolve uma metodologia. Essa metodologia ela tem o objetivo de que eu desenvolva isso de um modo tal que se a pessoa reproduzir essa pesquisa no Japão, ela pode ter resultados semelhantes. Porque eu criei uma metodologia que segue um paradigma, um padrão, que pode ser reproduzido em qualquer lugar. Então eles queriam saber qual era a variável, que nada mais é do que aquilo que varia na pesquisa, que explicaria o fato de que alguns jovens se envolviam com drogas e comportamentos sexuais transtornados e outros não. Aí começaram pelas variáveis. Seria cultura? Jovens que têm mais ou menos acesso à cultura? Não era determinante. Seria sexo? Por exemplo, meninas ou meninos homoafetivos ou heterossexuais seriam mais ou menos vulneráveis? Não definia. Seria o fato de serem pessoas de primeiro mundo ou de países em desenvolvimento ou países mais conflagrados em miséria? Essa variável também não determinava. Seria o fato de serem cristãos ou muçulmanos ou hindus ou judeus ou budistas? Também não. E aí eles foram aumentando o corte da pesquisa para chegar à idade mais tenra dessas crianças e quando chegaram aos 5, 6 anos, descobriram um padrão. O que impressionou esses cientistas, porque vocês sabem que a maior parte dos nossos irmãos do mundo acadêmico tem uma tendência materialista muito forte. Porque o Deus que a eles é apresentado é tão Harry Potter que dá vontade de não acreditar, obviamente. E faça-se o sol, puxa de uma cartola, está lá o sol. Aí uma pessoa que estuda ciência, que vai ver que não foi daquele jeito, não consegue acreditar. E aí eles começaram a se impactar, porque a descoberta tinha a ver com religião.
eles descobriram o seguinte, que todos os jovens que não estavam vulneráveis ao desenvolvimento com drogas e sexualidade desviante tinham um comportamento comum, independente de que país, de que cultura, de que religião e de que condição financeira. Eram jovens que, quando eram crianças, frequentavam com seus pais a sua igreja. Não importou se eram muçulmanos, budistas, hindus, judeus ou cristãos. O que era comum? Essas crianças frequentaram na infância a religião dos seus pais. E o que impressionava os cientistas era como algo que é inculcado aos 6 anos gera em você competência para enfrentar a tentação aos 22. Voltemos à questão 383. Por que passamos pela infância? Porque nós temos um período de tempo acessível para impressão de valores. Você imprime esses valores e quando o indivíduo sai de casa, porque os nossos filhos não são nossos filhos, como dizia Khalil Gibran, quando ele sai de casa, ele foi vacinado. Ele é tentado, mas ele não cai. Aquele que não recebeu esta vacina de novos valores, ele é tentado e ele cai. Aí essa mãe deu o seguinte depoimento para mim. Você disse hoje de manhã que nós devíamos levar os nossos filhos para a evangelização à força, quer eles quisessem, quer não. E aí eu liguei hoje para o meu filho, porque eu sempre fiz isso e eu achei que eu estava errada. Então eu vou contar um pouquinho da história desse meu filho. Quando ele tinha 6 anos, eu percebi algo diferente nele. Ele estava vendo um concurso de dançarinas e disse, ela vai pleder porque ela não rebolou. Aí ele olhou assim, não, é porque, eu estou falando como a criança falava mesmo, né? Ela vai perder porque não rebolou, né? Ela vai pleder porque não rebolou. Aí a mãe fez assim, como é que essa criança... Aí Carlinhos de Jesus, que é um bailarino famoso, disse, você está desclassificada porque essa dança particularmente exigia que você rebolasse. Aí a mãe olhou para a criança e fez, quem és tu, criatura de onde vens? Aos 12 anos, esse filho chegou e disse, mamãe, eu lhe amo, mas eu lhe odeio, eu queria que você morresse. Ela fez, como assim, meu filho? É porque, mamãe, tem muita coisa que eu queria fazer, mas eu sei que você não vai deixar eu fazer enquanto eu for criança ou de menor. Ela fez, de fato, meu filho, enquanto eu puder, aquilo que você tiver como deficiência, eu não vou deixar ser exercida. Aí ela disse, então hoje, depois que eu saí aqui desse primeiro turno, fui almoçar em casa de propósito que eu queria ligar para esta minha filha. Aí eu liguei para essa minha filha que mora na Espanha. Eu disse, gente, não era um filho? Tinha virado travesti. E aqui, nesse momento, não vai nenhum tipo de, digamos assim, de condenação à orientação sexual. Nada a ver com isso. Vamos ser bem claros, por favor. E aí ela disse assim, meu filho, minha filha, hoje eu ouvi um rapaz dizer que era para levar o filho à força para a evangelização. Eu passei a vida lhe levando à força para a evangelização na Federação Espírita Paraibana. Eu acertei. Aí ela disse assim, mamãe, você não sabe como. Porque você sabe, mamãe, que eu não sou uma pessoa muito boa. Você sabe desde cedo, você como mãe identificou isso em mim. E hoje eu só não sou pior por causa da evangelização. Mamãe, você não sabe quantas vezes eu pensei em matar pessoas aqui. E toda vez que eu penso em matar, eu lembro de André Luiz sofrendo no umbral e desisto. Mamãe, toda vez que eu penso no danado do umbral, eu fico menos ruim do que eu sou. Então, minha mãe, pode ficar em paz, porque a senhora acertou. As poucas virtudes que eu tenho foi da sua insistência em me levar a conhecer o Evangelho. Mas, mamãe, eu prometo, um dia ele vai entrar na minha vida com mais força. E ela sentiu paz, porque ela cumpriu o dever de apresentar Deus para o filho dela. Porque um dia você pode até ter um filho que vira, sei lá, budista, muçulmano, vai virar batista, não importa. Mas ele vai ter uma referência, Deus. Portanto, a primeira informação clara aqui hoje. A evangelização infantil, ela funciona como um antídoto contra um mundo que, como o próprio Cristo definia, o mundo jaz no maligno. Dizer que o mundo jaz no maligno, ao contrário de muitos irmãos nossos pensar que é um cão de rabo e tridente que fica assim lhe vigiando, é apenas informar para nós que, estando num planeta de expiações e provas, ele tem uma preponderância
do mal. Por enquanto, ainda há uma preponderância do mal. Bem descrita quando pergunta Kardec, por que nós temos a sensação de que o mal vence o bem? Essa sensação, e os espíritos respondem, porque o mal é audacioso e o bem é ingênuo. Aí, vírgula, vamos lá para mudar a história do planeta. Mas, quando estes quiserem, os bons, eles preponderarão. Como o bem pode preponderar se eu não torno meu filho melhor a cada encarnação? Como o bem pode preponderar se eu não apresento o bem ao meu filho? Como o bem pode preponderar se eu não treino as novas gerações? Ah, Rossandro, mas eu tenho um filho índico. O meu filho é cristal. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre isso. Apenas é claro para nós, que somos espíritas, e para os cientistas que não conseguem entender, que as crianças que estão nascendo agora, elas rodam num processador mais rápido do que nós. Eu digo que nós somos da geração 386, com DOS, e os crianças de hoje são um Apple, sabe? Muito veloz. Isso não quer dizer que essas crianças, elas são moralmente mais avançadas. Elas são intelectualmente mais avançadas, o que implica muito mais evangelho. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu só atendo no consultório adultos, mas uma mãe lá na cidade cismou que eu tinha que atender o adolescente dela de 14 anos. Então ela me pedia, eu dizia, eu só atendo adultos, meu consultório é um consultório para adultos, não tem nada que atrai criança nem adolescente. Mas quando ela via a minha resistência, quem ela conhecia, que me conhecia, ela dizia, pede a Rossandro para ele atender meu filho. E começou uma campanha, hashtag Rossandro atenda o filho da fulana e tal. Um dia ela encontrou minha esposa no shopping e apresentar essa esposa, Rossandro, minha filha, faça um favor para mim, peça o seu esposo para atender meu filho, tal. Cheguei em casa para jantar e minha esposa, meu amor, atenda fulano, eu fiz até tu, Brutus. E vocês sabem que quando o líder pede, o soldado obedece. Pedido de esposa e com voz doce, você dá a terra, o céu e a lua. E aí eu fui atender esta criança, pré-adolescente de 14 anos. Olha a cena. Ainda bem que eu já era espírita, obviamente. Senta o menino com aquela cara de abuso. Cara de abuso, cara de entojo, cara de chato, cara de tédio. Eu tô dando um monte de adjetivo, que abuso é uma coisa bem paraibana. É porque eles estão aqui para evitar que eu fale um paraibanês mais pesado. Meus alunos da Paraíba. Abuso é isso. Aquela cara chata de adolescente assim, com cara de blasé de tédio, assim, olhando para você. Aí eu fiz, boa tarde. Ele, boa tarde. Eu tô aqui porque mamãe insistiu muito. Mas vontade nenhuma. Eu fiz, eu imagino, eu também não. Ele fez, por quê? Porque eu só atendo adultos, mas sua mãe insistiu tanto que eu tô te atendendo. É a cara da minha mãe, insistia, a cara da minha mãe. Aí ele olhou assim e fez, essa coleção que está aí atrás de você, a coleção de Sigmund Freud. Aí eu comecei a pensar, como é que um pré-adolescente de 14 anos consegue olhar para um monte de livros e entre esses livros identificar no meio deles uma coleção de um autor e pronunciar o nome dele Sigmund Freud e não Freud. Eu comecei já a pensar, quem és tu que está aqui na minha frente? Eu fiz, sim, é a coleção de Sigmund Freud. Ele fez, eu queria fazer uma pergunta que eu fiz a alguns colegas seus e não souberam responder, uma pergunta simples. Eu disse, pois não. Qual é o paradigma que sustenta a epistemologia do saber freudiano? Aí eu fiz, vontade enorme de rir. Respirei assim, fiz. Como era um homem do seu tempo, Freud? Ele estava vivendo uma época do pleno positivismo de René Descartes, Isaac Newton, de Francis Bacon. A psicanálise, em sua base, é positivista. Aí ele fez, tá vendo? Vou fazer terapia com você, porque os seus amigos, nenhum soube responder uma pergunta simples dessa. E eu agradecendo a Deus porque eu só pude responder esta pergunta porque eu tinha pagado no mestrado, na época, uma cadeira chamada Epistemologia do Saber. Senão o João ia ficar, Freud, bem, não ia dizer nada, né? E começou-se um processo terapêutico que aquela criança era altamente inteligente. Mas ela precisava de moralidade.
não tinha um pai e eu tive que ser esse pai auxiliar, substituindo aquele que faltava, porque havia desencarnado. E foram sessões cômicas, porque um dia ele fez, eu soube que você é espírita, é verdade? Isso é verdade. Os espíritos estão em todos os lugares, com certeza. Ele disse, bom, gente, vamos sair, que terapia é sigilosa. Aqui não. Mas, criança, você fica assim... Um amigo meu espírita, uma filha chamada Sofia. Sofia tem 6 anos de idade, na época que foi lançado o filme Nosso Lar. Tinha 6 anos na época. E aí ele levou Sofia para ver Nosso Lar. Ele não sabia das cenas iniciais, meio tensas, do umbral meio Walking Dead de Nosso Lar. E aí, quando ele chegou com a filha em casa, a filha fez assim, papai, eu queria assistir o canal da Disney para que eu possa tirar as imagens do umbral do filme. Olha a descrição da menina, né? E a inteligência dela. Eu vou ver uma coisa de desenho para eu tirar aquela coisa mais pesada. Quando foi no outro dia, tá lá a Sofia ligando pro pai. Papai, venha me pegar que eu vou pro cinema levar Raimunda para ver Nosso Lar. Sofia, mas você nem gostou de ver o filme? Não, gostei, papai. Mas Sofia, Raimunda é evangélica, por isso mesmo, ela tem que saber a verdade. Sofia levou Raimunda. Mas um dia, Sofia chegou para a mãe, eles eram divorciados, mas é um casal daqueles de novela que se entende profundamente bem. Eles se visitam, conhecem o marido e a esposa um do outro, né? E aí a ex-esposa ligou, olha, a Sofia hoje no café da manhã disse assim, eu tô sentindo tanta saudade de papai tomar café com a gente, eu queria entender que se separaram. Aí ligou pra ele, aí, não, ela tem terapia hoje? Tem, então vamos lá, vamos conversar com a terapeuta dela. Aí tá lá a Sofia fazendo terapia, de repente entre o pai e a mãe. Aí ela faz, o que é que vocês estão fazendo aqui? A terapia é sigilosa. Aí o pai, não, minha filha, é porque mamãe ligou pra mim hoje, dizendo que você estava sentindo saudade de papai, é verdade, tratando ela como uma criancinha, como a gente era. É, papai, é verdade. Eu senti vontade de tomar café com você. E eu fiquei me perguntando por que é que vocês se separaram. Aí ele fez, papai e mamãe, meu amor, tava brigando muito. Aí ela botou a mão na cintura e fez, papai, me poupe. Isso aí são as consequências. Eu quero saber as causas da separação. Aí a terapeuta fez, tá, eu também queria saber. Sabe quando o casal tá brigando há tanto tempo que ele nem sabe por que separou, que começou, ele também não sabia dizer. Sofia, ela não necessita de evangelização? Por isso, necessita sim. Sofia, inclusive, é uma criança que, porque tem muita competência e muita inteligência, ela argumenta com você e lhe convence. Porque os filhos de hoje, você vai lá brigar com eles, no final pede perdão. Porque eles dariam um ótimo advogado. How to get away with a mother. Eles dariam aquela criança que vai ser treinada para pegar você e ela é igual a briga de homem e mulher. Uma vez uma mulher chegou para o mestre e disse assim, ó mestre, tu que és sábio, por que quando um homem pergunta uma coisa para uma mulher, ele fica calado? Aliás, quando uma mulher pergunta uma coisa para um homem, ele fica calado. O mestre ficou calado. Ela respirou e disse, só sabe, guru, tu que és bom. Porque quando a gente pergunta uma coisa para um homem, ele fica calado. E o mestre permaneceu calado. Da 10ª vez ela já estava dizendo assim, idiota, imbecil, que dizem que é sábio, com essa roupinha cor laranja ridícula, com essa cabecinha raspada, sem graça. Me diz por que quando a gente pergunta uma coisa para um homem, ele fica calado. E finalmente o mestre falou e disse, para isso, minha filha, para você perder a postura e ele dizer que a culpa é toda sua. Crianças fazem isso. Crianças fazem isso. Crianças precisam de evangelho. Crianças precisam de Deus. Porque um dia você vai falhar com elas. Um dia você vai decepcioná-las. Um dia ela vai descobrir que você não é um super-herói. Um dia ela vai perceber que você diz uma coisa e faz outra. E neste momento ela vai começar a sentir necessidade de uma referência de equilíbrio, de permanência e de integridade. E se você não ter oferecido Deus, não tiver oferecido Deus para ela, ela vai pegar uma celebridadezinha qualquer vazia da vida e vai ter isso como modelo.
Portanto, Deus é aquele que não pode faltar na família, desde o começo da vida até o final. Nós podemos sobreviver a tudo, menos a presença dele em nossas vidas. É por isso que Paulo vai dizer, referindo-se a Deus para ele. Paulo acreditava que Jesus era Deus. Referindo-se a Jesus. Aquela frase que às vezes a gente vê colocada nos carros, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que bota, né, no carro. E aí Paulo vai dizer o seguinte. Eu gosto muito quando Haroldo diz que quando a gente tira um texto do contexto, gera pretexto. Paulo, antes de dizer tudo posso naquele que me fortalece, ele diz assim: enfim, meus irmãos, eu aprendi a viver com muito e a viver com pouco. Eu aprendi a viver na abundância e na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece, pois me fortalece todos os dias. Quando nós falharmos com os nossos filhos, ele vai se referenciar em Deus. Quando nós falharmos com os nossos filhos, ele vai ter Jesus como modelo e guia. Porque depois que eles amadurecerem, eles vão olhar para a gente novamente e vão entender que passa-se daquela fase da decepção para um amor maior. Porque no primeiro momento são heróis. Num segundo momento, pai e mãe fazem você pagar mico. Num terceiro momento, você volta com um amor profundo, porque você pensa assim, poxa, como é que pessoas tão falhas puderam me dar tanto? Como é que pessoas tão limitadas puderam fazer tanto por mim? Como é que diante de tanta fragilidade eles me ofereceram tanta fortaleza? Porque afinal de contas, o que nós fazemos com nossos filhos é oferecer para eles muito mais do que nós tivemos. Mas é aí que começa a perdição de alguns pais. Vamos entender isso. No Brasil, quando eu era criança, nós tínhamos 3 variações de tênis: Conga, Quixote e Montreal. Tem o Bamba também. Vocês lembram? Quando eu era criança, que a minha sandália havaiana torava, eu botava um preguinho para continuar usando. E quem fez isso é porque era pobre mesmo. Não era porque estava reciclando ou coisa que o seja. E existia no Nordeste um biscoito chamado biscoito surtido. Esse biscoito eu acho que não tinha na região sul e sudeste. Era um biscoito que era assim, ele tem uma hierarquia do biscoito. Os primeiros biscoitos eram biscoitos champanhe. Um biscoitinho coberto com açúcar. Depois era um biscoito de chocolate. Depois biscoito de leite e no final Mariazinho quebrado. Na minha casa havia uma hierarquia. O biscoito champanhe, indiscutivelmente, era dos pais. Ponto, não tem discussão. O biscoito de chocolate, dos irmãos mais velhos, e na hierarquia até o irmão mais novo, eu, comer o biscoito Maria quebrado. Logo, o meu grande sonho era um dia comprar um biscoito só para mim, porque eu poderia comer o meu biscoito champanhe, só champanhe. Nada surtido. Tipo assim, tô pagando, né? Sabe? Naquele momento, o que significa dizer que quando a gente assiste televisão, a gente não assistiu o que a gente queria. A gente assistiu o que os pais queriam. Quando a gente ia comer fora, a gente não dizia para onde a gente queria ir. A gente ia para onde os pais queriam ir. E se a gente não gostasse de comer, ouvia o seguinte: não quiser, não come. Quando chegar em casa, eu tenho que comer. Ou eu queria... E menino tem querer. Eu ouvi essa frase demais. Ouvi essa frase demais. Na verdade, obviamente que esse modelo de família não vai voltar. Obviamente que essa família atual, ela não só tem defeitos. Ela também tem novas virtudes que a anterior não tinha. Essa família atual tem uma democracia. Mas uma coisa que não pode acontecer é você ser amigo dos seus filhos. Isso é a maior distorção na educação de um filho. Você não pode sair da condição de pai e mãe, que é irrepetível, só você pode ser, para a condição de amiguinho, que tem vários. Eu brigo com o amiguinho, eu rompo com o amiguinho, tem outro amiguinho, mas o pai e a mãe são únicos.
Uma coisa é eu ter uma relação com meu filho mais próxima do que o meu pai teve comigo. Outra coisa é eu descer para o nível dele. Não, eu tenho que fazer com que ele suba para o meu nível. É sempre uma relação pai, mãe, 2, filho, 1. Ele tem que aprender a crescer. Eu não tenho que ir para lá. Ele tem que subir. Portanto, hoje em dia, quando você desce da sua condição, você perde um pouco do seu valor e perde importância. E você precisa ter importância, porque existe hoje um grande drama nas famílias. Os pais de hoje querem ser amados pelos filhos. E eu lamento informar a vocês, crianças não amam. Elas têm interesses. Quando ela faz, mamãe, aí você faz, o que é que você quer? Não é assim? O tom da voz já implica o que vem. O amor é o mais sofisticado dos sentimentos da experiência humana e só pode ter sentido com um certo grau de maturidade. Mas o amor tem pré-condições. Para que o amor chegue, alguns sentimentos têm que ser construídos antes dele. Usando um jargão da matemática, se e somente se. Ou seja, essa condição vai acontecer se e somente se. Antigamente, os pais... Vocês lembram de algum pai no passado perguntar, meu filho, você me ama? Lembram de alguma pergunta? Tem gente que faz essa pergunta no casamento, né? Essa senhora da casa grande e que o quarto era pequeno, nós uma vez fomos para um resort e estavam 5 casais na piscina, em pé, conversando. Aí ele olhou pro marido e fez, meu amor, você me ama? Isso na frente de todo mundo, gente, não faz. Não faz isso. Faz isso. E ele constrangido e todos nós por ele. Claro, meu amor, que eu lhe amo. E ela ganhava 10 vezes mais que ele. Também depois do carro que eu te dei. Gente, vocês sabem quando você sente vergonha do outro? O que aconteceu foi o seguinte, vocês conhecem uma modalidade olímpica chamada nado sincronizado? Todos nós mergulhamos no mesmo momento. De um modo que se não houvesse nado sincronizado, nós teríamos inventado naquele dia. Dizemos, cada um saiu de um lado da borda da piscina, porque ninguém queria olhar para ele. Essa é uma pergunta que não se faz na frente dos outros, tá? Só para registrar. E os pais do passado nunca perguntavam, meu filho, você me ama? Nunca. Eu nunca lembro de meu avô perguntando à minha mãe se ela amava ele. Lembra? Não tinha isso. Você deixou de amar essas pessoas? Então o que foi que aconteceu? As pessoas chegam para mim e dizem assim, Rossandro, eu não sei que modelo de educação é do meus filhos. Olha, você tem um modelo na sua cabeça, pelo menos um, que é o que você foi educado. Você usa esse modelo e adapta ao novo tempo. Mas achar que não tem nenhum modelo é um absurdo. Tem um modelo. No passado, os pais não se preocupavam em ser amados, mas não abriam mão de ser respeitados. Olha o que aconteceu comigo. 16 anos, na minha cidade tinha uma festa chamada Micarande. Para quem é baiano, que é uma versão de Campina Grande, para rimar, ficava Micarande, que era uma reprodução da micareta de Feira de Santana. São cidades com uma população parecida e que estão a 1h30 da capital. E aí, eu disse à minha mãe, eu vou atrás de chiclete com banana, que meu avô deu um abadá para mim. E minha mãe fez, não vai? Não. Mas eu vou, meu avô pagou, mas você não vai, que quem manda sou eu. Aí eu fiz, também quando eu tiver 18 anos eu vou. Ela disse, muito menos com 18, porque enquanto você depender de mim para comer, você faz o que eu quiser. Eu queria lhe comunicar, meu filho, que esta casa é minha, que este quarto é meu e você é um hóspede dele. Então as regras são minhas. Aqui na minha casa é minha lei. Né? E eu também ouvi, às vezes, quem experimenta do meu feijão, experimenta do meu cinturão. Apesar de que minha mãe nunca me bateu. Porque minha mãe, ela me educava com uma educação Wi-Fi. Ela olhava para mim a 100 metros e eu entendia a mensagem. Né, tá? Que eu sabia que qualquer movimento a mais geraria uma lei de causa e efeito terrível. E eu parava
Olhava pra ela, até antes dela desencarnar, ela tinha que olhar pra mim assim, tipo, você não vai. Aí eu fiz, a senhora é muito engraçadinha. E no final ainda quer ser amada, né? Aí ele olhou pra mim e fez, meu filho, quem botou na cabeça que eu preciso do seu amor? Aí eu fiz igual o gato de bota, mamãe, aquele olhão, você não quer o meu amor? Ela disse, não, meu filho, amor é uma coisa opcional e livre. Eu, por exemplo, eu lhe amo profundamente, mais que a mim mesma. Mas foi uma escolha que eu fiz. Se você vai me amar, é uma escolha que você vai fazer. Eu não preciso do seu amor, mas eu não abro mão do seu respeito. Eu bati a porta e disse, odeio você, pá! Não fui brincar me carande. E só fazendo o curso de psicologia eu fui entender a importância daquele dia na minha vida. Talvez se ela tivesse cedido, eu sei quem eu sou. A coisa não tivesse dado certo. E aí, o que acontece é que o amor, ele só vem depois do respeito. Ninguém ama aquele que não respeita. Por isso, os pais do passado nunca se preocuparam em ser amados, mas jamais abriram mão de ser respeitados. E com isso conseguiram, ao final das contas, o amor e o respeito. Muitos pais hoje em dia querem ser amados, mas não se fazem respeitar. E ao final não conseguem nem o amor, nem o respeito. E a categoria em que um pai e uma mãe dessa consegue é a categoria do servo infiel, que recebeu um talento para devolver multiplicado a Deus e enterrou. Aí você pode estar pensando assim, ih, lá em casa já está assim. Eu tenho uma proposta hoje. Vamos fazer uma reintegração de posse afetiva. Imagine que o sem terra afetivo invadiu o seu território. E você vai retomar a posse. Você vai retomar o seu lugar. Lugar que Deus lhe deu para que você exercesse. Para que você recupere a sua família. Você vai lançar sobre os seus filhos um olhar de amor, mas de respeito. E inicialmente este combate vai ser através de uma coisa que tem um poder impressionante, mas que pouco usamos. Prece. Aí você vai chegar e vai conversar com seus filhos. Quando eles estiverem dormindo, inclusive, pode ficar do ladinho da cama, dizendo, tudo que eu quero é o melhor para você. Eu posso até falhar, mas vai ser tentando acertar. Eu estou lhe dando o que eu nem imaginei um dia ter. Eu vim para um outro país para lhe dar, inclusive, um país que tem estruturas melhores que o meu. Por isso, respeite isso. Entenda a importância do meu esforço. Uma vez, minha mãe chegou para mim porque eu nunca gostei de estudar. Eu sou aquele estudante que as pessoas pensam, meu Deus, só Jesus na causa. Um dia eu cheguei para minha mãe, aliás, ela chegou para mim e fez, meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar. Aí eu fiquei tão feliz nesse dia, porque eu imaginei uma mãe que ama e que diz isso, só tem um objetivo, libertar o filho, né? Então eu pensei, meu Deus, mamãe, eu não gosto de estudar. Você percebeu? Percebi, meu filho, eu sou sua mãe. Eu percebi que você não gosta de estudar. Então, mamãe, veja que coisa boa que a senhora percebeu. Aí ela fez, meu filho, você tem sonhos? Eu fiz, eu tenho. Quais são os seus sonhos? Aí eu comecei a viajar, né? Eu queria ir morar em tal canto, eu queria ter tal coisa, eu queria casar com uma mulher assim, parará. E comecei a viajar. E o que mais? Quando eu estava lá nas nuvens, ela perguntou, quem vai lhe dar tudo isso? Aí eu, caí. Não sei se você percebeu, meu filho, a gente é pobre. E eu me lembro da resposta. Minha mãe, faz 3 anos que a gente come arroz com uva, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente é pobre. Aí ela fez, então, meu filho, só tem 3 formas de ganhar dinheiro sem estudar. Aí eu me alegrei. Poxa, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C. Primeiro é quando você nasce, assim, muito esteticamente privilegiado, de modo que você pode ganhar dinheiro com a cara. E olha, eu sou sua mãe e eu vou lhe dizer, não vai dar pra tanto.
Minha mãe era honestíssima. A segunda opção é se você for muito, mas muito bom no esporte. No Brasil, sobretudo, no futebol. Eu já lhe vi jogando, meu filho, é uma tragédia. Eu parecia mais jogador de rugby do que de futebol, porque eu me jogava para evitar que o cara passasse. Não sabia driblar ninguém. E a terceira opção é virar marginal. Aí eu dei um leve sorriso, porque eu pensei, olha uma que eu posso fazer. Tudo menos estudar. Nem que eu virasse marginal. Aí minha mãe olhou pra mim e fez, não adianta ficar feliz, porque você morre no cacete, mas vai dar pra gente. Vai apanhar muito, mas vai dar pra gente. E ela nunca bateu em mim, impressionante. Portanto, só sobra uma opção. Aí eu disse com muito pesar, estudar, né, mãe? Mas eu não gosto. Ela fez, eu não disse que você tem que gostar, meu filho, eu disse que você tem que fazer, simplesmente porque você tem que fazer. Você acha que os adultos acordam de manhã felizes na segunda-feira porque vão trabalhar? Não, elas fazem isso porque tem que sustentar os filhos. Aguentam humilhação de patrão no trabalho, pessoas querem lhe derrubar, mas tem um objetivo, dar o que a gente não teve. Meu avô, ele era caminhoneiro, mas era poeta repentista. Sabe aqueles violeiros nordestinos? E aí ela contou, papai, Rossandro não gosta de estudar, eu tive uma conversa com ele, me ajude, vá falar com ele, dê um conselho, porque ele não gosta de estudar. E meu avô chegou para mim. Meu avô nasceu em 1914, morreu aos 96 anos. Aí ele disse, meu filho, sua mãe falou que você não gosta de estudar, não é verdade? É. Eu vou lhe contar um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 16 anos, eu morava no sertão da Paraíba, e quando eu vi aquela seca, aqueles meus irmãos magros, morrendo de fome, eu pensei, eu não quero isso para minha família. Naquele dia eu fugi de casa. Eu passei a noite numa árvore, porque tinha uma onça atrás de mim. Tinha onça no passado, desse dia no Nordeste. E depois de 20 anos, quando eu voltei para casa, meus pais já haviam morrido. Mas eu fiz tudo isso para vir para uma cidade maior como essa, que tem universidade, para dar à sua mãe e seus tios aquilo que eu não tive, para ele dar para você aquilo que nem eles tiveram. Portanto, não desonre meu esforço. Aí eu fiz, poxa, pegou pesado, velho. Mas eu fiz uma poesia para você. Toda vez que você tiver sem vontade de estudar, leia essa poesia. E a poesia diz assim, estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Lei de progresso, lei do trabalho. Meu avô era católico. Ele desencarnou achando que eu era católico, porque se eu dissesse que ele era espírita, ele desencarnava. As pessoas chegavam e diziam, seu neto é espírita. Aí eu chegava, meu filho, estão dizendo que você é espírita, é verdade? Conversa, vô do povo. O povo inventa umas coisas sem sentido. Aí outro dia eu cheguei lá, disseram até que você está falando de espiritismo. Eu disse, o povo inventa, vô. O povo inventa, não acredito nisso não. Ele não suportaria, porque ele era... Eu sabia que tentar forçar a barra não seria nenhum tipo de gesto de definição de espírita para mim. Hoje meu avô sabe que eu sou espírita. Se brincar, ele está aqui olhando essa palestra, então não tem mais problema. E foi muito interessante porque um dia meus avós adoeceram e ficaram com Alzheimer os dois, e minha mãe estava com lúpus e fibrose pulmonar, ela não podia cuidar dos pais, então eu passei a cuidar dos meus avós no lugar dela. E aí aconteceu cenas incríveis, engraçadas, né? Uma vez eu estava no banco com meu avô para receber a aposentadoria e ele fez assim, aquele silêncio da fila. Meu neto! Aí todo mundo olhou. Diga, vô, não me roube, não. João, tu não sabe o que eu passei. Todo mundo olhando pra mim como se eu fosse aquele neto que pega o avô, rouba o dinheiro pra fumar maconha. Não, vô, eu não roubo o senhor. Meu avô recebia um salário mínimo, mas só de cuidador, e pagava 5 mil reais por mês pra cuidar deles. Mas os parentes achavam que eu roubava meu avô, eu ganhava um salário mínimo. E um dia, a gente estava em casa, e um sobrinho dele foi visitá-lo. E aí, tio, o senhor está sendo bem tratado? Eu estava no escritório e ele não viu. Aí meu avô olhou assim e fez. O povo aqui é tão ruim. Porque ele estava com Alzheimer já. Óbvio, né? Ele foi assim o maior presente que Deus me deu nessa vida. O povo aqui é tão ruim, meu filho. Você acredita que eu durmo no meio do mato?
ao relento. Todo dia me dão uma papa, não botam nem carne no meu almoço. E no final do dia me dão banho de mangueira. Aí o cara ficou, com razão, enfurecido, né? E veio pra cima de mim. Que história é essa que estão maltratando o meu tio? Aí eu ouvi a conversa, eu vou lhe mostrar as cenas que ele descreveu. Vamos ao relento, ao mato. Era o quarto com jardim de inverno. Então ele via o jardim de inverno e para ele aquilo era dormir no meio do mato. Comer uma papa. Ele estava com Alzheimer, então ele não conseguia mais segurar a prótese dentária. Então eu tinha que pegar o almoço dele, passar no liquidificador para dar como papa. Eu passei a mostrar a carne, porque ele tinha dito isso, mas ele terminava esquecendo assim que eu dava a comida. Eu estava com Alzheimer. E o banho de mangueira, porque quando eu chegava do consultório, eu levava ele para o banheiro, sentava numa cadeira de plástico como essa, para ele não cair, pegava aquela mangueirinha do chuveiro para dar banho nele. Só que a visão dele, tudo aquilo ali, era essa. Mas um dia ligou um sobrinho, sabe aqueles parentes que você sabe que nem existe, de repente ele dizendo que é um primo seu de quarto, quinto, sexto grau? Eu sou seu primo de não sei quantos graus. Sou daqui de São Paulo e fiquei sabendo que meu tio está sendo maltratado, é verdade? Eu disse, você sabe quantos anos seu tio tem? Quantos? 92. Seu pai tem quantos? Ah, pai morreu. E foi com quantos anos? Ah, pai morreu com 65. Sabe por quê? Não, por quê? Porque não era bem tratado. Porque uma pessoa bem tratada passa dos 90. Porque você há de convir comigo que alguém que passou dos 90 não é maltratado. Quando você ligar para uma pessoa, procure saber informações antes. Porque acontece que as pessoas nas famílias, elas criticam, mas não colaboram. Mas um dia eu me perguntei, por que eu troco a fralda do meu avô? O que ele fez para que eu faça isso? O que ele fez para eu colocar olhinho para não ter escara? O que ele fez para eu tocar o violão que ele me ensinou a tocar quando ele não entendia mais nada do que eu estava tocando? Eu estava fazendo uma palestra numa escola em São Paulo para 5.000 pais e perguntei para os pais: vocês já cuidaram de alguém da família? Já. Já trocaram a fralda de alguém que você ama? Já. Aí eu perguntei: os filhos que vocês estão cuidando e educando farão isso por vocês? E veio um silêncio constrangedor. Que educação é essa que eu dou que não vai me devolver isso? O que ele fez que me fez querer reproduzir ou devolver? Porque a gente nunca paga a conta papai e mãe. Por mais que a gente se esforce, a gente jamais pode devolver o que a gente recebeu. Não tem como. É impossível. Nós vivemos uma vida que por mais que a gente se esforce, a gente ainda sai devendo a eles. Por mais imperfeitos que eles sejam, porque todos são. Porque tem fragilidades, porque tem medos, porque tem receios, porque tem dificuldades. Mas, apesar disso, eles se lançaram um desafio. Consciente ou inconscientemente, eles aceitaram o desafio que Deus deu. Eu vou receber essas pessoas na minha casa, nos meus braços, no meu coração e do meu jeito, como eu puder, com os meus limites. Eu vou dar o meu melhor para que ela seja mais feliz que eu. E simplesmente tem gente que acha que tem que ter ódio de pai e de mãe. Às vezes eu sei que há até cenas duras. Às vezes eu sei que tem pais e mães que não cumprem com o seu papel. Eu atendo muitas pessoas que foram abusadas sexualmente pelo pai. E eu sei o quanto elas são infelizes pelo ódio que sentem. E sei o quão elas se libertam quando conseguem perdoar. Mesmo que muitas vezes tenha que conviver com aquela dor. Nós estamos aqui para essa experiência chamada família, porque Deus, que ama a todos os seus filhos igualmente, Ele quer que um dia nós possamos nos enxergar, não teoricamente, porque nós compreendemos que somos todos irmãos. Do ponto de vista intelectual, isso para nós é claro. Mas do ponto de vista do comportamento e sentimentos, para ainda é uma coisa muito distante de nós. A gente às vezes fica pensando, como seria um mundo feliz, né? A gente está louco para ir para um mundo de regeneração. Como seria um mundo feliz? Eu fico imaginando que o mundo feliz seria um mundo em que eu abriria a porta da minha casa de manhã para ir comprar pão, como eu fui hoje com o João comprar pão de manhã, e todo estranho que passasse, eu sentisse por ele o mesmo amor que eu sinto por alguém que eu amo profundamente.
Você já imaginou como seria um mundo assim, em que todos olham para todos com um profundo amor, respeito e reverência? Pois então a família é esse laboratório divino que Deus nos permite a cada existência conviver novamente com seres, muitos dos quais nós já amamos e vamos fortalecer os laços, mas certamente porque o plano de Deus é a concórdia, a fraternidade e a dissolução dos laços que foram afastados pela dor, através do perdão, que nas nossas famílias também nascem pessoas que são pessoas com as quais nós tivemos problemas na outra vida. E são pessoas mais difíceis de conviver, mas são as que se lançam aos maiores desafios para todos nós. Muitas vezes, os filhos não compreendem que certos pais e certas mães, às vezes, dão mais atenção ao filho mais problemático. É muito comum isso. Eu recebo pessoas que dizem assim, meu irmão é um cara que não gosta de estudar, dá um mau trabalho, minha mãe vive dando atenção para ele. Mas, na verdade, é porque um pai e uma mãe, eles costumam perceber o que está mais frágil. Se perguntar a uma mãe, qual é o filho que você mais gosta? Ela vai dizer assim, depende da circunstância. Eu gosto daquele filho que foi e que ainda não voltou, porque eu quero que ele volte. Eu gosto daquele filho que está errando até que ele acerte. Eu gosto daquele filho que acha que está com a verdade, mesmo ainda estando com a mentira, até que ele acesse a verdade. Eu gosto mais, ou eu invisto mais, naquele filho que está no erro, até que ele esteja no acerto. E as pessoas ficam mais chocadas. A minha mãe dava mais atenção ao meu irmão, meu pai dava mais atenção ao outro. Aí naquela família clássica de 3 filhos, tem o mais velho, que eu chamo de a experiência. É o primeiro filho dessa encarnação, então você testa tudo nele. O que não funciona, você vai melhorando nos outros. Aí tem o mais velho, geralmente é obediente, é centradinho, faz tudo que papai e mamãe quer. Aí tem o mais novo, que não faz nada do que você pede, só faz o que ele quer, não tá nem aí pra você, ele ordena tudo pra ele. E o do meio, o carente, ninguém me ama, ninguém me adora. Existem variações nas famílias? Existem. Mas geralmente o filho do meio acha que a mãe ama mais a irmã e o pai ama mais o irmão. Porque ele fica naquela condição. Ele nem é tão velho quanto o outro, nem é tão novo quanto o outro. Então as atenções são diferentes. O mais velho exige mais atenção porque está querendo ter autonomia antes do tempo. E o mais novo exige mais atenção porque ainda não tem autonomia. E o do meio fica lá, feito um pastel. E aí eu vou para onde? Tanto que quando a gente vai fazer terapia com alguém, a primeira coisa que a gente pergunta, você é quem dentro dessa história? Porque tem uma terapia para cada criatura. Para o filho único, para o filho caçula, para o filho do meio. E quando a família tem 20, aí não tem não. É negócio assim, é criado feito batata mesmo. E aí é mais fácil até, sabe? Porque todo mundo meio que é meio pasteurizado naquela educação. Mas acontece que os pais, eles terminam oferecendo o que eles podem. E se a gente sai dessa perspectiva de olhar de forma infantil, a gente cresce no relacionamento e entende a importância que todos têm na nossa vida. Eu lembro de várias cenas com esse meu avô, né? E quando ele começou a ter Alzheimer mais pesado, ele começou a fazer uma coisa que é comum com quem tem Alzheimer, repetir. E ele chegava para mim e fazia, você vai me levar para ver o túmulo do meu pai? Você imagina, meu avô nasceu em 1914. Quando nasceu o meu bisavô? Onde ele foi enterrado? I don't know. Não tinha a menor ideia do que... onde. Mas ele todo dia, você não vai me levar para ver o túmulo do meu pai. Aí um dia eu disse, eu vou inventar um túmulo. Eu vou na cidade onde ele nasceu, chama-se Puxinanã, é um nome engraçado, né? Eu vou na cidade onde ele nasceu e vou levar ele no cemitério e vou dizer aquele túmulo do pai dele. Aí ele acaba. Aí eu lembrei, mas ele tem Alzheimer, quando eu sair do cemitério ele vai esquecer. E vai perguntar tudo de novo para mim. Então, como a memória dele está fraca, eu tenho que criar uma cena traumática para o meu avô. Para ele não esquecer daqui que eu mostrei o túmulo. Eu cheguei lá, um túmulo. Meu avô, o túmulo do seu pai. Meu avô, ai, papai, começou a chorar. E eu querendo rir. Eu disse, Jesus, olha, é da melhor das intenções. Eu não estou fazendo isso de minha maldade, não. Porque ele precisa de um túmulo do pai dele para chorar. Ele chorou. Aí, vai, pai, não sei o quê. Que vai virando uma criança. Aí eu fiz, bora, vô. Agora não. Aí, vô, corre que o túmulo tá caindo. Aí ele saiu correndo. Saiu comigo correndo do cemitério. Chegou para tomar refrigerante. Ofegante e fez... Você nunca vai me levar no túmulo do meu pai, não?
Aí eu fiz, eu acabei de lhe mostrar, lembra que ia caindo? Aí ele, foi. Eu tive que criar uma coisa tão forte para ele não esquecer. Só que veio perguntas e mais perguntas depois. Aconteceu uma coisa impressionante. A minha mãe e a minha avó passaram a vida sem se entender. Se esse meu avô que eu estou narrando para vocês era uma espécie de Mahatma Gandhi, a minha avó, a esposa dele, era mais ou menos Perpétua de Tita do Agreste. Era mais ou menos esse casamento. Um dia eu perguntei a meu avô, vô, por que o senhor casou com o vô? Foi o que aconteceu, vô? O que aconteceu? Por que o senhor casou com ela? Ele faz, eu vou lhe explicar, meu filho. Aí pegou uma foto dela com 16 anos. Aí mostrou pra mim, fez, eu também casava, vô. Eu entendo perfeitamente porque o senhor casou com minha avó. Agora sim, o senhor pensou em desistir alguma vez? Meu filho, eu pensei em desistir várias vezes, mas eu pensei, eu tenho que carregar essa cruz até o fim. Ele nem era reencarnacionista. E a minha avó era uma pessoa muito difícil mesmo, muito difícil. E quando meu avô ficou bem mal, as cuidadoras disseram pra mim, quando o seu avô morrer, nós não vamos cuidar da sua avó, viu? Se vire com ela. E eu disse, pronto, ninguém cuida da minha avó, ninguém gosta da minha avó, porque minha avó era aquela pessoa que humilhava as pessoas, gritava, maltratava e tal. E agora, como é que vai ser? Aí meu avô estava há 5 anos sem se mexer. Ele não falava, não abria os olhos, nem se mexia. Ele foi, a mão foi fazendo assim. Aí no dia do aniversário dele, eu peguei o violão que ele me deu, que é mais velho do que eu, que tem o furo dos dedos dele, que ele me ensinou a tocar. E fui tocar valsas que ele ensinou a mim a tocar, que foi as valsas que ele cantou para conquistar a minha avó. Aí eu comecei a tocar, ele é dia dos pais, aí eu disse, eu vou perguntar se eu devo cuidar da minha avó. Como ele não vai responder nada, eu considero que não, e eu coloco ela no asilo. Tem um monte de asilo espírita bom, vai ser muito bem recomendada, né? Aí eu toquei as musicazinhas que ele tocava pra minha avó, né? Lá na estrada, triste e abandonada, uma palmeira mais triste que o luar. Isso era música de romance, né? Quase um fado depressivo. Mas eu toquei pro meu avô. E aí eu fiz, vô. Aí tava minha mãe, a senhora que cuidava do meu avô com as filhas, e eu. Eu fiz, vô, eu sei que o senhor tá já indo embora. E as moças que cuidam do senhor disseram que não vão cuidar de vó. É pra eu cuidar dela? Vocês não sabem o que foi que aconteceu. Ele acordou, abriu o olho, levantou o tronco e fez sim. Depois sumiu. Aí eu olhei para aquela cena e fiz, eu não acredito que ele fez isso. Mas vou. Como é que você fala um negócio assim? Ainda bem que minha mãe estava lá com as cuidadoras, senão eu ia achar que eu tinha delirado. Aí eu fiz, mãe, vô levantou e falou? Aí mãe, falou. Quando o meu avô morreu, eu de fato tinha cuidado da minha avó. E aí minha mãe levou minha avó para casa, porque elas se odiavam. Porque minha avó maltratou tanto minha mãe que minha mãe tentou se matar por causa da minha avó. E eu dizia à minha mãe, se a senhora não perdoar a sua mãe, sua vida fica difícil. Ela disse, traga mamãe para casa, eu vou cuidar dela. Eu disse, sério? É sério. Aí eu desconsiderei, uma semana depois, cadê mamãe? É sério? Tu vai querer tua mãe aí? É sério, eu vou cuidar de mamãe. Aí eu fiz, quer dizer que aos 47 do segundo tempo tu vai resolver essa questão? Ela, sim. E ela foi cuidar da minha avó durante 3 anos antes que minha avó desencarnasse. Eu acho que foi a primeira vez que minha avó teve paz. Porque no fundo, minha avó sofreu desde o dia que nasceu. 91 anos. Minha avó era uma mulher bonita, mas o meu avô era muito mais. Não deixou isso pra mim, infelizmente. E meu avô era disputado a tapa. Minha avó, ela fazia alguns testes. Quando ele chegava com o caminhão, ela botava a mão no pneu para saber se ele tinha acabado de chegar ou tinha passado na casa de alguém antes. Técnicas de uma mulher traída. Botava assim a mão no pneu. Meu avô descobriu, aí ele fazia o seguinte, ele chegava em Campina, dormia na casa de alguém, amanhecia o dia, ele rodava bem muito na cidade para aquecer o pneu e chegava em casa para não desconfiar. Então ela teve muito tipo de sofrimento, criada por uma tia que maltratava ela. No fundo, as pessoas, elas são pessoas que respondem às dores, às circunstâncias. E ainda assim, elas ousam ter seus filhos. E apesar desses limites, elas recebem de Deus esse talento. E do modo como podem, elas multiplicam isso.
Portanto, quando a gente olha para o panorama familiar, há sempre um sentimento profundo de gratidão a Deus por tudo que representa essas pessoas na nossa vida. Porque nós não seríamos quem nós somos se não fossem elas. E tudo que Deus quer é que essa experiência primitiva de família seja o núcleo de base para um treinamento que vai possibilitar um dia construirmos a grande fraternidade universal. Em casa, nós começamos a experimentar as contrariedades, suportar o outro como é. Em casa, a gente tem que entender que um come mais rápido, o outro come mais lento. Em casa, um demora mais no banheiro, um muda mais o canal de TV. Em casa, um acende a luz. Em casa, as pessoas se incomodam. Mas se eu não suportar isso, o que vai acontecer é que quando eu chegar num ambiente como centro espírita, eu vou reproduzir aquele ambiente tumultuado da minha casa, porque eu não aprendi a conviver com aquelas pessoas. E o que não é um centro espírita senão uma família ampliada? O que não é um ambiente de trabalho senão uma família ampliada? A diferença é que no centro espírita a gente opta estar aqui. E muitas vezes as pessoas dizem assim, o pessoal lá do centro espírita é chato, não sei o quê, não me dá nem bom dia. É claro que é você que é carente. Tem que dar bom dia para você. A pessoa nunca está com problema, ela tem que estar sempre bem para te dar bom dia. Você não tem que entender que aqui é um lugar em que as pessoas são doentes. Aqui é um lugar de doentes. Isso aqui é uma sala de espera de emergência, gente. Vocês têm dúvida disso? Que eu não tenho. E mais, vocês sabem qual é o paciente que mais tempo fica no hospital? Ele fica em que parte do hospital? Na UTI. O trabalhador espírita, aquele que está à frente da casa, os que trabalham mais, estão na UTI. Eles estão frequentando mais a casa do que aquele que vem para uma reunião para o estudo, porque eles são mais doentes. Hashtag Jussara nunca mais vai me chamar. Norma nunca mais vai me chamar. Mara nunca mais vai me chamar. Chamei todo mundo de doente. Então quem fala é pior ainda. Melhorou? Limpei minha barra. Mas sabe qual é o grande lance nessa família chamada Centro Espírita? É que a gente descobre que o medicamento que nos cura é cuidar do familiar do lado. Que a gente está aqui numa sala de espera, que ao mesmo tempo é o lugar em que a gente vai viver a nossa própria cura. Que aqui é uma oficina de trabalho, que há 25 anos o Amor e Luz está aqui sendo uma oficina de trabalho. Há 25 anos o Amor e Luz está aqui sendo também uma escola de almas. E há 25 anos também um hospital de socorro. Que Deus leve vocês por muitos mais anos. O True State também, todos que fazem o movimento espírita aqui, porque vocês podem até achar que vocês apenas quiseram vir para os Estados Unidos porque é melhor, porque é mais bonitinho, mais organizado. Não. Não foi um plano só de vocês. Vocês estão aqui com uma missão, uma tarefa. Vocês vieram trazer a terceira revelação do amor de Deus para a Terra, para a América. Isso não é pouco. Uma pessoa me perguntou no Centro Espírita, numa entrevista, o que é que você tem para dizer para nós que estamos aqui nos Estados Unidos engatinhando isso? Engatinhando coisíssima nenhuma. Não confunda ser pouca gente com estar engatinhando. São pessoas experientes no Evangelho. Portanto, viver nessa família chamada Centro Espírita tem desafios. O desafio de manter a orientação naquilo que é essencial nessa doutrina luminosa, porque sempre vão surgir movimentos de distorção. E quando o movimento espírita cresce, ele fica vulnerável às distorções. Sempre vão vender soluções mágicas, sempre vão vir com conversas encantadoras, mas o essencial continua sendo servir, amar e se aperfeiçoar. Continuamos aqui com uma única questão de um livro que alguns julgam estar ultrapassado, que se colocou 100 anos antes da ciência para explicar a importância de estarmos aqui e passar pelo ambiente familiar e pela infância. Um livro que teve um homem que fez perguntas muito inteligentes, que nos permitiu responder muitas das questões, para que nós pudéssemos aqui estar hoje, não desencantados, não achando que o mundo está se acabando, que estamos vivendo uma cena apocalíptica, mas entender que estamos num período de transição e que exige de nós mais unidade, que exige de nós mais senso de família, que exige de nós estarmos juntos, porque nós vamos ser desafiados. A família ela é atacada constantemente
E eu digo profundamente que quando se ataca um membro da família, se faz um strike. Você derruba um pino e todos caem juntos. A família é um lugar de experiências profundas. Entre essas experiências está a experiência de viver com alguém de outra família, que a gente chama de casamento. Mas essas são as cenas dos próximos capítulos, depois do nosso intervalo, que será agora. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui.